Pessoal, mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação. Estamos aqui para falar sobre o conceito de vetores e matrizes. Até agora, nós vínhamos trabalhando com variáveis isoladas, variáveis que resolviam o nosso problema, mas quando a gente precisava trabalhar com vários números, a gente precisava, por exemplo, vou ler 10 números, então N1, N2, N3, N4, N5, N6, né? Então, quer dizer, a gente tinha dificuldade de lidar com isso de uma forma mais, vamos dizer assim, sistemática. Então, vetores e matrizes nos ajudam nesse sentido. Para isso, eu quero lhe chamar para observar essa tabela aqui. Olha lá. Eu tenho aqui uma tabela que tem uma empresa com 5 filiais e ela vende produtos aí da área agrícola. Então, arroz, feijão, soja, milho. E todo mês alguém tem que montar essa planilha aqui com dados sobre a tonelagem aqui de vendas de arroz, de feijão, tá certo? De soja, de milho e assim por diante. Então, cada filial tem uma linha aqui, ó, e nessa linha a venda dos produtos aqui para a empresa, tá certo? Então, aqui, para gerar informações para a gerência, a gente precisa fazer alguns cômputos, alguns cálculos dentro dessa estrutura aqui. Então, como seria? Por exemplo, se eu quisesse saber todas as vendas de uma filial, então você vai olhar aqui, ó, essa filial aqui, ó, para saber todas as vendas, eu teria que somar essa linha dela aqui, não é? Tá certo? Para saber as vendas de um dado produto, então eu teria que somar uma coluna em todas as linhas das filiais aqui. Arroz eu tinha que somar 10 com 14, com 16, com 25, com 17. Determinar o produto com maior volume de vendas. Eu teria que comparar essas vendas aqui, ó, sair comparando os elementos dessa matriz para poder achar. No caso aqui, a matriz 5, elemento aqui, ó, 33, o milho vendeu aqui o produto que mais vendeu. Se eu quisesse saber o total de vendas aqui dessa empresa, então eu tinha que somar todos esses elementos aqui para saber o total, certo? Então estão aqui as respostas da manipulação em cima dessa estrutura de dados para a gente poder passar a informação para a gerência da empresa, ok? Então, como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai usar aqui o ambiente do Python, tá certo? Capturei aqui a tela do Python e definir a matriz aqui, ó, M, vamos chamar de M, maiúsculo, igual, abre colchetes aqui, ó, e sair definindo as linhas da minha matriz, tá certo? Veja que cada linha está fechada entre colchetes aqui, ó. Então, a primeira linha daquela matriz é 1, 10, 12, 20, 25, fechou colchete aqui. Vírgula, a segunda linha, abre colchete, 2, 14, 8, 25, 12, fecha colchete. Cada elemento aqui separado por vírgula. Vamos dar uma olhada na nossa matriz, tá? Aqui, ó. 1, 10, 12, 20, 25, 15, a primeira linha. Segunda linha, 2, 14, 8, 25, 12. Terceira linha, assim por diante, tá certo? Então, você tem aqui a definição. Observe que cada linha está delimitada por um colchete, tá certo? Ó, tá fechado aqui e os elementos dentro da linha separados por vírgula. Tá? Aí veja bem, cada elemento desse aqui ele é individualizado por um par de índices. Um índice que fala da linha e outro que fala da coluna. Então, por exemplo, essa linha aqui, que começa em 1 e termina em 15, ela é a linha 0. Tá certo? Então, em Python começa com 0. Algumas outras linguagens começam com 1. Python, C, Java, essa estrutura aqui começa sempre com índice 0. Então, no caso aqui, Pascal, por exemplo, seria índice 1. Então, no caso aqui, ó, se eu quero pegar um elemento aqui, esse elemento aqui, ó, 15, ele é o elemento de linha 0, tá certo? Abre colchete 0, fecha colchete aqui, tá certo? E de coluna 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, M04, tá certo? Vai ser o elemento 15 dentro dessa matriz aqui. Se eu quisesse pegar esse elemento aqui, ó, 00, por exemplo, então vai ser, ó, M, abre colchete 0, fecha colchete, abre colchete 0, fecha colchete. Então, se eu mandar dar um print, tá certo? M de colchete 0, fecha colchete, abre colchete 0, fecha colchete, vai me sair o elemento 1, tá certo? Se você quisesse esse elemento 22 aqui, ó, linha 0, linha 1, linha 2, tá certo? E ele está, ok, ó, na coluna 0, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser esse elemento 22 vai ser M012, tá certo? 4. Então, M, abre colchetes, 2, fecha colchete, abre colchetes, 4, fecha colchete, vai me dar o elemento de ordem 22 aqui, ok? Tá certo? Então, aqui é a estrutura mais ampla, que é a matriz, que é composta de linha e de coluna aqui, tá certo? Olha o elemento, um vetor. O que é o vetor? É só um elemento linha, ele é mais simples, é uma matriz que só tem uma linha.
Então, esse elemento aqui é o 0, esse aqui é o elemento 5, esse aqui é o 6, esse aqui é o 0. Se eu for definir esse elemento aqui, ó, inclusive aqui, eu cometi um errinho de digitação aqui, ó, que esse L ali está maiúsculo, aqui está minúsculo. Tá? Então, aqui o Python ele é case sensitivo, né? Se você usar o L maiúsculo é diferente do L minúsculo. Então, L igual, abre colchetes aqui, ó, 4,5,6,0. Definir todos aqueles elementos, fecha colchete aqui. Sim, veja, aqui é importante isso aí. No caso de linguagens como C, como Pascal, Java, você vai ter o tipo array, tá certo? Um array pode ser do tipo linha ou do tipo matriz, tá certo? Então, no caso aqui, Python tem um elemento mais amplo que é o tipo lista. Então, aqui a gente está definindo uma lista que é definida com o delimitador colchetes e os elementos separados por vírgula. Como eles são números, ó, eu botei exatamente direto. Se fossem palavras ou letras, teria que estar entre apóstrofo ou entre aspas, tá certo? Então, se eu digitar na linha aqui do interpretador um L e der um Enter, ele vai mostrar aqui, ó, 4560, é a saída exatamente do interpretador lá, tá certo? Então, nós temos aqui, agora, outras definições aqui, ó, tá aqui, ó, uma lista nome, tá certo? Com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tá certo? Se eu digitar só nome depois de definir aqui e der um Enter, ele vai mostrar aqui, ó. No caso, ele converteu a aspa para apóstrofo aqui, ó, os elementos separados por vírgula. Se eu quiser fazer esse segundo elemento aqui, ó, tá certo? Receber o nome Pedro, eu faço o nome de 1 igual a Pedro. O primeiro é 0, o segundo elemento é 1. Então, se eu digitar nome e Enter, ele já mostra aqui, ó, que o conteúdo do elemento 1 é Pedro. Se eu quisesse definir 6 elementos de uma vez só numéricos, então N vai ser o nome da estrutura toda, tá certo? Igual a 0, entre colchetes, vezes 6. Então, ele automaticamente definiu aqui e tal. Se esses elementos fossem decimais, fosse salário igual a 0,0, entre colchetes, vezes 50. Então, estou definindo o salário de 50 empregados, que varia de 0 a 49, ok? Observa aqui o seguinte, eu tenho aqui um programinha em Python que vai nos mostrar aqui como é que eu faço para ler um vetor de 10 itens. Então, está aqui, ó, V igual a 0, são números inteiros, vezes 10, então ele vai definir uma estrutura inteira aqui de 0 a 9, com 10 elementos, tá certo? Eu digo que o tamanho é igual a 10, que o fim é igual a tanto. Então, isso aqui só para definir uma variável genérica que vai controlar aqui, ó. For in range, o range de 0 a fim, de 0 a 10, você se lembra, se vai até 10, ele só vai, na verdade, até 9. Então, de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, tá certo? Então, V de I, que é o índice, tá certo? Que vai variar de 0 a 9, inteiro de input, abre parênteses, aspas, digite um número, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, eu peço para digitar um número. Olha a execução aqui, ó. Ele vai exibir, digite um número, por acaso eu joguei o número 1. Digita outro número, 2. Então, o elemento 0 foi 1, o elemento 1 foi 2, o elemento 2 foi 3, o elemento 3 foi 4 e assim sucessivamente. O elemento 9 foi 10. Então, ele leu um após um, o for variou, fez o i variar de 0 a 9 e ele foi lendo aqui os valores, ó. Tá certo? Uma instrução de entrada só mudando o valor de i, que variou de 0 a 9. Em seguida, eu tenho aqui, ó, for in range de 0 além de v, len é o quê? Uma função que me dá o comprimento da estrutura. Então, vai ser de 0 a 10, tá certo? E o 10, na verdade, vai variar só até 9, né? Esse limite aqui vai ser n menos 1. Então, print v de i, tá aqui, ó. V de 0 é 1, V de 1 é 2, V de 2 é 3 e até V de 9 que é 10, tá certo? Então, um programinha que faz isso aí. E aqui eu tenho agora a leitura e a soma dos elementos de uma matriz 4 por 2. Então, ó, linha igual a 4, coluna igual a 2, mat vai ser, ó, abre colchetes, a primeira linha, 0, 0, fecha colchetes aqui, ó, vírgula. A segunda linha, que é 1, 0, 0, então os valores foram todos inicializados com 0, 0. Então, a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3. Observe que os elementos da coluna 0 estão separados da coluna 1 por uma vírgula. Então, aqui no caso, eles são inteiros. Início igual a 0, soma igual a 0. For in range de 0 a lim, tá certo? A linha, no caso, são 4 linhas. For j em range de 0 a col, que é 2, tá certo? Observa aqui o seguinte, por que eu estou usando dois índices? Eu estou usando IJ, porque aqui é uma matriz. A matriz tem duas dimensões, linha e coluna. Então, dentro da linha, eu vario a coluna, tá certo? Então, ó, mat IJ,
tá certo? É igual a int input, digite um item. Então tá aqui, ó, digita um item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para esse item aqui eu comecei com 0, 0. Aí veja bem, o J variou para 1, aí ele fez o que? O elemento 0, 1, que é esse elementozinho aqui, ó, tá certo? Aí no caso, leu, somou. Ele vai somando aqui, ó. Tá? Aí, veja bem, voltou aqui, o J, no caso, estourou, né? Porque ele foi de 0 a 1, o I, que estava em 0, foi para 1. Então, elemento 1 aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o elemento 1, 0, com J igual a 0. Então, vai ser o 3 aqui, ó, esse elemento aqui, ó. Tá certo? Então, aí na linha 1, 1, eu vou ter o outro elemento aqui, que é 4. Aí, veja bem, o J estourou, ele volta e incrementa o I. Então, o I vai até 3, né? Já que o limite é lim com 4. Então, 3 com 0, tá certo? Aliás, 2 com 0, 2 com 1, 3 com 0 e 3 com 1. Então, faz essa variação aqui. Para cada elemento, ele vai somando. Lembrar que o somatório começa com 0, tá certo? Então, um print aqui. A soma tem um parênteses a mais aqui, ó, tá errado, tá? A soma dos elementos vale soma e em seguida exiba a matriz. Então, a soma dá 36, se você somar esses elementos aqui, tá certo? E em seguida exibiu aqui a estrutura da nossa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, linha 0, elemento 0, elemento 1. Linha 1, elemento 0, elemento 1. Linha 2, elemento coluna 0, coluna 1. E linha 3, elemento coluna 0 e coluna 1. Tá certo? Então, aqui nós manipulamos um vetor e uma matriz, mostramos como é que o Python usa lista para simular esses elementos. E na próxima aula nós vamos usar o ambiente do Python, né, uma IDE, para a gente fazer vários programas manipulando vetores e matrizes, ok? Então, até a próxima, espero que você tenha gostado, curta, faça os exercícios do livro.